Cumprimentamos a todos e agradecemos a oportunidade de tratar do nosso objeto de pesquisa, que foi as ferramentas tecnológicas e o ensino jurídico durante a pandemia do coronavírus no Alto Tietê. Os autores dessa pesquisa foram Vanessa Nunes, Carolina Vieira, Carolina Parinos e Alexandro Santos. Com a pandemia do coronavírus, a aplicabilidade do ensino jurídico teve que ser adaptada à nova realidade. As ferramentas tecnológicas digitais foram de extrema importância para a transmissão do conteúdo, envio de atividades, realização de provas, interação entre professor e aluno. Será que essa nova realidade permanecerá no ensino jurídico mesmo após a pandemia? É um questionamento que nós nos fizemos. Por isso, esse trabalho contempla de forma sucinta uma revisão da literatura e uma pesquisa de opinião pública com 29 professores universitários que atuaram no ensino jurídico durante a pandemia no estado de São Paulo, na região do Alto Tietê, com a finalidade de analisar as experiências dos docentes, a nova realidade, qual seja, o ensino remoto com aulas síncronas e uso de novas ferramentas tecnológicas em um momento atípico, não só no sistema educacional, devido à pandemia do coronavírus. A pesquisa foi realizada em 25 de maio de 2021 por intermédio da plataforma Google Forms e, para respeitar o anonimato, não foram coletados dados pessoais, endereços eletrônicos e nenhum meio de contato. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, quantitativa, descritiva e pesquisa de campo. Para isso, nós abordamos aspectos históricos do ensino jurídico no Brasil e verificamos que, em 14 de junho de 1823, José Feliciano Fernandes Pinheiro, conhecido como Visconde de São Leopoldo, propôs na Assembleia Constituinte pela primeira vez a criação de cursos jurídicos no Brasil. Mas somente em 11 de agosto de 1827, o imperador Dom Pedro I, por meio de lei, cria 2 cursos de ciências jurídicas e sociais, nas cidades de São Paulo e Olinda, posteriormente transferida para o Recife. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 1.900 cursos de direito e, portanto, nós somos o país com o maior número de faculdades de direito no mundo, que foram diretamente impactadas pela pandemia decorrente do coronavírus, que vai ser objeto agora da explanação da professora Carolina Parinos. A pandemia decorrente do vírus SARS-CoV-2, a Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, caracterizou o coronavírus, uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, como pandemia. No Brasil, a Lei Federal 13.979 de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento e emergência de saúde pública. Em ato contínuo, o Decreto-Lei 6, de 20 de março de 2020, reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, que perdurou até 31 de dezembro de 2020, tornando-se necessário que várias práticas fossem adotadas a fim de enfrentar a pandemia. Por sua vez, o MEC, através da Portaria 343 de 2020, em 18 de março de 2020, autorizou a substituição das aulas presenciais em meios digitais. Tradicionalmente, o ensino jurídico era realizado de forma presencial e precisou ser transformado utilizando-se o ensino remoto. Esse ensino foi realizado através da educação EAD e também através de aulas oferecidas de forma síncrona. Essas aulas eram apresentadas durante o horário de aula, tornando-se necessário o acesso à internet e o conhecimento, ainda que básico, das ferramentas de tecnologia. Em razão disso, nós estudamos a aplicação do princípio da equidade, que será debatido pela professora Vanessa Nunes. Podemos definir equidade segundo Aristóteles. A equidade ela é usada para atingir a igualdade. Será necessário tratar os iguais de forma igual e desiguais de forma desigual. A pandemia atingiu a todos, em especial aqueles que não possuíam recursos financeiros e tecnológicos. Segundo John Rawls, afirma que para uma sociedade ser justa, segundo a teoria de justiça, deve-se garantir a liberdade, respeitar o princípio da diferença dos indivíduos e conceder a todos as mesmas oportunidades.
Também devemos destacar que nessa fase, alguns discentes tiveram maiores habilidades, talentos com o uso da tecnologia. E os talentos devem ser considerados como um mero produto da loteria natural, pois não partem da escolha do indivíduo. Alguns foram favorecidos e outros prejudicados nessa atribuição inicial de recursos internos, mas o sistema institucional não deve sobrecarregar os indivíduos com o peso dessa situação, segundo John Rawls. Por esse motivo, diante da situação de desigualdades, os docentes usaram o princípio da equidade por diversas situações, respeitando as diferenças e concedendo a todos os alunos a mesma oportunidade, sempre que possível, pois se não bastasse questões econômicas, as habilidades tecnológicas também foram cruciais para a instauração de um preocupante problema. Agora, nesse momento, vou apresentar os principais resultados do nosso estudo, até pelo escasso tempo, somente algumas informações. Dentre elas, nós pesquisamos quais foram as ferramentas tecnológicas mais utilizadas pelos docentes nessa fase. A principal foi o Google Meet, videoconferência, reunião de forma remota. Também tivemos o uso do WhatsApp como uma ferramenta de comunicação entre professores e alunos e diversos outros equipamentos e tecnológicos para que as aulas fossem ministradas. No início das aulas remotas, nós fizemos uma pergunta para os docentes. Você teve dificuldade para o uso desses aplicativos, desses programas? Nós tivemos o seguinte resultado. 41% apresentou pouca dificuldade ou nenhuma, 41% razoavelmente e 17% muita dificuldade. Também perguntado para os professores, na visão dos docentes, os alunos tiveram dificuldade? Então, nós tivemos 48% dos professores que falaram que de 30% a inferior por cento dos alunos apresentaram dificuldades. Também questionamos quanto à participação, a interação dos alunos com os professores durante as aulas síncronas. E tivemos aí a resposta de 51% dos professores que a interação foi razoável. Também questionados, os entrevistados responderam quanto à dedicação que eles puderam visualizar dos alunos, quanto aos estudos, às provas, os trabalhos. E tivemos um resultado até que bem equilibrado, sendo 34% informaram que 50% dos alunos apresentaram dedicação quanto às atividades. Também questionamos, até para verificar sobre o princípio da equidade, se os prazos foram prorrogados para aqueles alunos que apresentaram maiores dificuldades, tanto na utilização das ferramentas tecnológicas como acesso à internet. E quase 76% dos professores responderam que sim, os prazos foram ampliados para que todos pudessem ter as suas atividades apresentadas, entregues, mesmo aqueles que estavam com dificuldades na conexão. E, por fim, fizemos o seguinte questionamento. Para o ensino jurídico, o entrevistado entenderia que seria importante aí as novas tecnologias serem implantadas mesmo depois dessa fase da pandemia? E nós tivemos 93% das respostas dizendo que sim, essas ferramentas elas chegaram e são importantes para que continuem aí sendo aplicadas no ensino jurídico. E como considerações finais, podemos dizer que, em decorrência da desigualdade digital, muitos docentes aplicaram o princípio da equidade para amparar alunos com dificuldades tecnológicas e de acesso à internet. As ferramentas tecnológicas foram essenciais e poderão permanecer na rotina das aulas, mesmo após o retorno das aulas presenciais. Novas pesquisas ainda serão necessárias para que o perfil dos alunos e suas dificuldades econômicas, sociais, de acesso à tecnologia e internet sejam investigadas para que possa prospectar como poderá ser o ensino jurídico com a contribuição e utilização das novas tecnologias digitais. Essas são as referências utilizadas no texto. Nós agradecemos a oportunidade de apresentar nossa pesquisa nesse importante congresso. Obrigada.